pessoal, ok? Estamos aqui, de novo e perguntando aonde você vai? Aí o Zé Mosquito pergunta para o e você, Neofragex, vai para onde? Zé Mosquito, vamos colocar aqui, eu sou. Zé Mosquito, você vai aonde? Aí o Zé Mosquito perguntou, o Neofragex, você vai aonde, Neofragex? São fatores importantes, nós colocamos figuras relacionadas às questões que ocorrem entre a biogênese e a morfogênese, né? Zé Mosquito, Zé Mané, são linguagens ligadas à ciência. Lembra que eu falei metodologia e bioquímica, formas e coisas, entre as classes épicas? Nós sabemos que esses cronogramas importantes, ok? Então já falei sobre o Basserol, em 1774. É lógico que em 1700 lembramos de alguns autores e pensadores, ok? Nós falamos também da Delta. Lembramos que essa palavra delto tem origem alemã. Não sei se o laboratório tem essas concepções alemãs. Então, quando falamos sobre, ou seja, Zé Mosquito, igual você vai ao Flex. Ou seja, então, o que ocorre? O fundador da escola, por quê? A maioria das vezes a pessoa pensa que o Zé Mosquito está incomodando. Mas ele, muitas vezes, que o próprio Zé Mosquito vai tomar um... Não fala, porque é você. Ou eu, ou nós. Entendemos? Muitas vezes, lógico, a pessoa fala, hoje eu vou tomar um analgésico. Hoje é o quê? Hoje eu vou tomar um suco de limão para despertar um pouco, uma confusão mental, ou seja, uma limonada, né? Então são vários tipos de bebidas locais, extremidades. Hoje eu vou tomar uma Novalgina. Então, são fatores que relacionam a palavra. A palavra tem o seu poder, mas a maneira de falar. Se você saber falar, as pessoas vão entender. Falar em discurso, palestras, processo bioquímico é bom. Então vamos lá. Então a expressão, né, que coloca fatores importantes, ok? Entre a metodologia, processo bioquímico e as coisas e as formas que as pessoas vão colocar. É impactante, ok? Nesses fatos importantes ligados à metodologia, ligado aos fatores realistas, entre o campo realista, que é o campo histórico, dialético, materialista, dialético, que vai trazer uma existência onde estamos materializados, e onde estamos pode haver impactos, que reagentes e fatores que vão ser processos bioquímicos, porque a raiva é do ser humano, nós. A raiva, o ódio é iminente, temos que ter o controle relacionado a esses fatores. Por isso que eu coloquei o mosquito em si, ou seja, Zé Manel, mas a gente olha isso nas arquibancadas, alguns fatores que relacionam, ou seja, esse campos gradativos ligado à própria maneira de viver, e a maneira de viver tem que se movimentar, e a maneira de viver tem que se alimentar. Então precisamos de alimentos anabólicos e catabólicos a cada dia, ok? Então coloca fatores importantes, por isso que eu coloquei para os senhores e senhoras aqui, esse fato que relaciona aqui, há pessoas que nunca tentam modificar o que está mal, ou modificarem-se a si própria. Essas pessoas nunca se arriscam. Se não modificarem a si própria, ou seja, essas pessoas nunca se arriscam. Se arriscar, é lógico que você tem que ter precauções, prevenções, tomada de antecipações, decisões, precisões, prontidões. Mas temos que se arriscar entre essas navegações, essas excursões extraordinárias que nos coloca fatores importantes. É lógico que entre as diretrizes ligadas ao Bauman e o tempo líquido, algumas obras ligadas aos direitos humanos, e o próprio ser humano, não tem como dizer que
Que, ou seja, quando falamos de ser humano, a pessoa tem que entender que é ser humano que nós estamos lidando. Então, quando eu falo de ser humano, nós temos que entender que estamos falando de ser humano. Porque ele próprio, ou ela própria, pode acontecer o quê? Fatos errôneos. Os erros são constantes, os acertos também são constantes. Mas temos que se esforçar a cada dia, ok? Ó, felizmente, algumas pessoas são capazes de arriscar. E aqui estamos nós. Ou seja, nessa existência, ligada à pesquisa, coloquei até um campo aí de uma carteira digital, na época eu estava na UVV, educação física. Ok, educação física, ok, educação especial, inclusiva. Ok? Especial. Então, especial o quê? Potencialidade. Tem que haver o quê? Resolver, colocar problemáticas. Eu coloquei um termo de periodização, né? Para nós, e nesse campo de autoavaliação interrogativa. Se alguém quiser usar uma pauta ou uma pasta, usar os termos periódicos ligados à resistência, à força, poder, o que é poder, educação e seus, o que é poder, o que é educação. Por exemplo, lá, especial, potencial, ou seja, base, não o Bison, né? Base, então, carga geral, adaptação. Embora a adaptação ela vai nos modificar e vai fazer também arriscarmos. Quando arriscamos, vemos que aonde podemos chegar, porque a própria adaptação é um sinal do próprio corpo que adaptamos ao local, ou quando não se adaptamos, nosso próprio corpo vai colocar elementos que vêm expressar. Pode ser um vomito, pode ser um tipo de alergia, uma expressão que demonstra, ou seja, que vai relacionar nosso campo íntimo interno, essa força dinâmica interna e externa, que vai colocar implicações que relacionam o esporte, o jogo e as classes que venha identificar, né? Estou falando de Anápolis, né? Aquele filme Anápolis. Lembrando do filme Anápolis, que eu coloco como sugestão. Gostei de uma camisa, uma vez discuti até com uma senhorita, que algumas pessoas colocam diretrizes generalizadas que Anápolis, ou Tenente Cole Hooker, sei lá, ou seja, Samuel Jackson, muitas vezes falam que é um campo de uma heresia. Temos que colocar que a ginástica, como Bison, a ginástica, o exercício físico, nos ajuda a concentrar. Quando acabamos o treinamento, ficamos, ou seja, enfatizando, ficamos, ou seja, alertas. Ou seja, também libera vários tipos de substâncias que possam relaxar o nosso corpo, mas vai nos colocar percepções ambientais, percepções individuais, e essas percepções vão ser fatos fenomenológicos, fenomenais, ligados aos campos morfológicos. Aonde há um termo documental, há um fato inerente. Aonde há um termo documental, há um fato peculiar. Aonde há um termo documental, há um fato que pode colocar a distinguir o que você é, o que eu sou, o que nós somos. Ei, aonde você vai? Então, são fatores que relacionam a nossa vida cada dia. Ao longo tempo, ao curto tempo ou ao médio tempo. Aonde você vai? Ou seja, vamos envelhecer? Não vamos? Vamos emagrecer? Ou seja, são fatos que colocam essa linguagem, né, entre fatores sobre o que? É o líquido e a solidificação, entre o bem e o mal. Esse processo gasoso que ocorre, o processo de trocas gasosas, podemos entender o bem e o mal, porque se não haver essas trocas de CO2, essa tonelada que tem de carbono com oxigênio, essas trocas entre o bem e o mal, esse conflito que nós temos na expressão corporal, nós vamos entender, vamos ser tão normal, que vamos perceber que somos uma pessoa diferente, né? Um extraterrestre, não pode errar ou pode acertar. Fica uma anomia entre as concepções dialéticas ligadas à própria cultura. Essas questões que nos colocam a arriscar, errar, acertar, ou seja, haver um aprendizado, né, permanente, um aprendizado no treinamento, na habilidade, ok?